E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora acompanhar trechos do culto que nós tivemos aqui no Templo de Salomão. É importante você ouvir essa palavra, porque com certeza ela vai abrir os seus olhos para que você venha ver a grandeza de Deus e tomar posse das suas bênçãos. Então, preste atenção a essa palavra. Abraão é o pai na fé das três maiores religiões, o ícone da fé, o exemplo da fé, o referencial da fé, o pai na fé. O pai na fé dos cristãos, o pai na fé dos judeus, o pai na fé dos muçulmanos. E por que ele é o pai na fé? Por que ele veio a ser o pai na fé? Porque quando ele subiu no monte para sacrificar o seu filho, ele não subiu com um pedido no coração, Ele não fez uma troca com Deus. Eu vou te dar meu filho, o Senhor vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não. Abraão obedeceu a Deus. Só isso, mais nada. Quando Deus lhe pediu o filho, ele obedeceu. Mesmo sabendo que ia sofrer. E veja que Abraão levou 3 dias com o filho do lado para chegar até o monte Moriá e fazer o sacrifício. E isso que foi doloroso. Foi mais doloroso do que amarrar o menino e quase matá-lo. Porque ele sabia que o garoto ia ser sacrificado. Então, Deus provou Abraão não para si. Deus sabia quem era Abraão e sabia que ele iria passar no teste. Mas Deus permitiu que Abraão chegasse nos seus limites para deixar um exemplo para nós. Um exemplo para você e para mim. E mostrar para vocês que entre o que nós vemos, pegamos, tocamos, e Deus, que é invisível, infinito, grandioso, só existe um caminho, é o caminho da fé. Porque você não vê Deus, nós não vemos o Senhor Jesus, eu não vejo o Espírito Santo. Como é que a gente pode provar para esse Deus invisível, para essa pessoa poderosa, gloriosa, como que nós podemos provar, deixar de confiar no que nós pegamos, no que nós tocamos, para confiar nessa pessoa invisível? Como é que a gente pode provar isso? Só existe um meio, o sacrifício. O sacrifício não é uma troca simplesmente, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Não. O sacrifício é a demonstração da nossa fé. Não existe fé que agrade a Deus sem o sacrifício. Não existe. E essa é a razão do porquê que muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que até conhecem a Bíblia, conhecem essas histórias maravilhosas, mas a vida dessas pessoas não desenvolve, não cresce, não avança, são vidas estagnadas.
Porque essas pessoas pensam o seguinte, que a fé se resume em frequentar a igreja, dar a oferta, fazer oração, fazer um jejum, fazer uma renúncia pessoal, uma renúncia pequena. Elas pensam que frequentar uma igreja, determinada igreja, por melhor que seja, já é suficiente, já está mostrando sua fé. Mentira, engano, ilusão. Tanto é que você que está aqui era católico, outros eram evangélicos, outros eram espíritas, outros eram espiritualistas, outros eram muçulmanos, outros eram judeus. E por que chegaram até nós? Porque a religião não atendeu à necessidade. E muitas dessas pessoas têm conseguido o milagre de Deus em suas vidas. Nem todos, diga-se de passagem, mas aqueles que usam a inteligência, preste atenção, usam a inteligência. Eu vou mostrar para vocês agora a inteligência conectada com a fé. Pessoas que usam a inteligência, porque Deus é um Deus sábio, é a própria inteligência, e Ele jamais vai aceitar um culto que seja emotivo, um culto emocional, um culto envolvendo apenas uma paixão. Ele quer algo inteligente, Ele quer algo expressivo, algo que a pessoa fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou aqui, ó Deus, apresentando o filho que tu me pediste. Então presta atenção, quando não há a manifestação, a união da inteligência com a fé torna-se emotiva e não faz trazer o benefício que a pessoa espera, porque não há contato entre a fé viva, inteligente, com Deus vivo e a fé emocional no Deus vivo. Não existe. Se você apresenta uma fé sem razão, sem raciocínio, sem inteligência, você está sendo religioso e você não está alcançando a Deus. Não está. Por melhor que você faça, você não está alcançando nada dele. Para você alcançar a presença de Deus, você tem que manifestar uma fé inteligente. E essa fé inteligente exige o sacrifício. Leia comigo aí, por favor, em Lucas capítulo 14, quando Jesus fala assim, 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, quer dizer, Jesus, acompanhava Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você vê que para ser discípulo de Jesus, a paixão, o amor familiar tem que ser deixado de lado. Primeiro, a obediência. Primeiro, Deus. Pense comigo, eu sei que muitas pessoas devem estar assustadas com isso. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aí vem a explicação. Ele diz assim, olha só, e fé inteligente. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa
e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele. Entende? Em outras palavras, olha só, você não tem condições de construir um prédio, mas você começa entusiasmado por uma fé emotiva. Não, Deus vai ser comigo, mas nas contas você não tem condições de terminar aquilo. Não, mas eu vou na fé. Fé é fé. Fé é confiança, fé não tem dúvida, fé não deixa margem de dúvida, fé não tem sentimento, fé é fé. Mas aí você começa a construir aquela torre ou aquela casa e depois não consegue pagar e então você é ridicularizado. Você é ridicularizado. Mas por que você foi ridicularizado? Não, eu apresentei fé. Mentira. Você se enganou com a sua fé. Você se iludiu com a sua fé. A sua fé estava fundamentada numa emoção, numa cobiça, num desejo pessoal, não numa crença, não numa certeza, não numa convicção. Não, você tomou uma atitude em cima daquilo que você estava insistindo. Não é isso que eu quero. Você não sabia se era a vontade de Deus. Você não tinha certeza que era da vontade de Deus. Mas você, mesmo assim, deu o primeiro passo. Depois, a coisa não ficou feita. Você foi envergonhado. Veja só o que Jesus fala. Olha só. Versículo 31. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei quando eu era garoto, quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu determinei, foi no mês de novembro daquele ano, eu determinei, não, esse próximo ano, a partir de janeiro, eu vou começar a ser fiel a Deus. Eu vou levar a sério a minha fé. Vou levar a sério os meus compromissos com Deus. Eu vou colocar a minha vida no altar. E dito e feito, quando foi em janeiro, eu comecei a ser fiel nos dízimos, eu comecei a, enfim, praticar aquilo que a Bíblia fala para que a gente pratique. Obedecer a palavra de Deus. Ora, com o tempo, eu vim a ter a experiência maravilhosa com Jesus. Eu conhecer Jesus. Não foi da noite para o dia. Eu não comecei a ser fiel nos dízimos e na mesma hora tive experiência com Deus. Não, não foi assim. Eu tive que insistir, permanecer na minha fé. Eu tinha que manter acesa a chama da fé. Eu não sabia do sacrifício, eu não sabia, porque o sacrifício que nós levamos as pessoas a fazer, fundamentado na palavra de Deus, na fé viva, na fé inteligente, eu não tinha conhecimento nenhum, absolutamente. Mas eu sabia que eu tinha que calcular, eu tinha que fazer os cálculos. Espera aí, eu vou realmente começar a servir Jesus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, começar a fazer uma vida nova o ano que vem. Então, eu me preparei psicologicamente
para que no ano, a partir de janeiro, eu começasse a fazer o que era certo, para que então eu pudesse ser visitado pelo Espírito Santo. Então, eu pensei, eu raciocinei, eu meditei, eu fiz as minhas contas. Não adianta eu fazer uma entrega, não adianta eu simplesmente, movido por uma emoção, tomar uma atitude que supostamente é de fé, algo vibrante, algo emotivo, emocional. Se eu fizesse isso, então eu seria frustrado. E é o que muitos de vocês devem ter feito. Tomar uma decisão em cima, não da fé, mas da necessidade. Não, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero porque quero, porque quero. Então, você toma uma decisão movido pela necessidade, movido pela paixão, movido pelo empenho, o desejo de tomar posse daquilo. Então você pensava, não, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Você tem que calcular. Posso. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? Nós temos aí um inimigo que vem com 20 mil. Eu tenho só 10 mil. Espera aí. Se eu não estiver absolutamente certo de que esses 10 mil valem mais do que aqueles 20 mil que vêm contra mim, se eu não estiver convicto, absolutamente convicto, eu não vou fazer a besteira de sair à guerra com ele. Eu vou conversar com ele, eu vou fazer armistício, eu vou fazer paz com ele. É uma questão pessoal. A gente não sabe quem é, quem não é. Eu lembro que quando eu tinha a minha segurança, com o meu trabalho certo, ninguém podia me mandar embora, eu tinha alcançado um cargo relevante de alta confiança, cargo de confiança, porque eu era o chefe da tesouraria. E naquela altura, eu estava bem, eu não tinha que trabalhar muito, mas o máximo que eu trabalhava era 4 horas. Eu tinha as minhas regalias. Mas dentro de mim havia uma paixão, um desejo, não paixão no sentido sentimento, mas uma paixão no sentido de fé. Eu tinha uma certeza, uma convicção. Eu quero pregar o Evangelho, não é isso que eu quero. Eu não quero dinheiro, eu não quero posição, eu não quero segurança no trabalho, eu quero ganhar almas. E então, quando apareceu a oportunidade, uma frestinha pequenininha que apareceu, então eu imediatamente assinei minha carta de demissão, deixei o certo, deixei 16 anos de casa para trás, eu tinha vários benefícios sociais, tinha muitos benefícios e trabalhava pouco. Eu deixei tudo para trás com a idade de 30 anos, ou 32, mais ou menos, eu deixei tudo para trás e me lancei naquilo que eu cria. Ninguém falou comigo, ou faça isso, ninguém falou assim, ó, você tem que fazer, ou você deve fazer isso. Muito pelo contrário, eu só encontrei pessoas que diziam, nunca se deixe o certo pelo duvidoso. Porque isso é um sofisma, isso é uma lorota para quem anda pela fé. E se não der certo, diziam para mim, eu vou pelo menos saber se Deus existe ou não existe. Se Ele existe, eu vou arrebentar. Se Ele não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Não vai ter outra coisa. Eu não vou depender de sorte, eu vou depender desse Deus invisível, que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer algo grande. Então, foi assim que eu entrei de cabeça no empreendimento de ganhar almas. E hoje nós temos a igreja espalhada no mundo inteiro. São milhões de pessoas. São milhares e milhares e milhares de pastores. Mas por quê? Porque eu mereci? Porque eu era bonzinho? Não. Mas porque eu criei
e provei a minha crença quando eu coloquei o meu Isaac no altar. E ninguém tinha falado para mim fazer isso. É uma voz aqui dentro. A voz da fé, minha amiga, meu amigo, é a voz do Espírito de Deus. É a voz de Deus. Quando ela fala, não há dúvida. As circunstâncias podem estar contrárias, mas não importa. Você fica em paz consigo, porque você está na fé. Você está no Espírito. E vai dar certo. É loucura? Não tenha dúvida que é loucura. É loucura para as pessoas que não entendem essa linguagem, a linguagem da fé. As pessoas entendem a linguagem religiosa. As pessoas entendem a linguagem religiosa, mas a linguagem da fé, porque a fé, meus caros, é algo pessoal. Ou você tem ou você não tem. E se você tem, não precisa ninguém dizer para você o que você tem que fazer. Você faz pela sua própria fé. Essa foi a história de Abraão e essa é a nossa história. Quando Jesus fala aqui, qual de vós, pretendendo construir, não se assenta, não calcula, não faz uma avaliação, não pensa, não pesa, não raciocina. Essa é a fé. Se você é aquela pessoa que crê que aquilo que você quer vai acontecer, mas você deu um sinal de dúvida quando perguntou a alguém, o que você acha que eu devo fazer? Já era. Você não está preparada para isso. Não suba no altar porque você não vai conseguir nada. Não vai. Não suba a lugar nenhum porque você vai perder. Agora, se você subir, não tem ninguém que arranque isso de dentro de mim, essa certeza. Quem é que prova que Deus existe? Quem é que mostrou Deus para você? Quem é que vai lhe provar da existência de Deus? Jesus. Eu nunca vi Jesus, você viu Jesus? Mas quem é que é capaz de arrancar, por exemplo, de dentro de mim, essa certeza? Ninguém. Ninguém. Não existe ninguém capaz de fazer isso. E a mesma coisa é você, se é que você tem essa certeza. Ninguém é capaz de remover isso dentro de você. Ninguém. É uma coisa pessoal. Aí Jesus diz, olha, depois dele falar isso, ele complementa dizendo, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Poxa, bispo, então quer dizer que Deus quer tudo de mim? Mas se eu der tudo, como é que eu vou ficar? Aí é que está. É isso aí que Deus quer. Ele quer que você troque a sua confiança no que você vê para aquilo que você não vê. Isso se chama fé. Isso é que é fé. Essa é a fé que ultrapassa qualquer barreira. A fé que faz de você uma pessoa invencível. Essa é a fé que faz do mendigo um homem rico, um próspero empresário. Essa é a fé que remove câncer, essa é a fé que remove problemas familiares, essa é a fé que muda a vida de qualquer um. Essa é a fé que faz de você uma pessoa vencedora. Primeiro ele fala, quem não deixar pai, mãe, mulher, marido, filho, etc. Quer dizer, não é que Deus exija que você despreze os seus familiares. Não. Deus, quando pediu a Abraão Isaac, Deus não tinha nenhuma intenção de querer o filho dele morto. Ou queria, ou tinha essa intenção. O que Deus iria ganhar com a morte de Isaac? Nada. Mas ele ficou sabendo, ele já sabia que Abraão ia atender o pedido, ia obedecer. Mas ele queria deixar esse fato como demonstração de fé genuína, a fé que muda a vida das pessoas.
A fé que faz da vida da pessoa uma nova vida. Quer dizer, algo inteligente, que você pensa, pesa, avalia. Não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou me entregar. Eu vou me casar com Ele. Eu vou deixar minha mãe, meu pai, porque eu fiz isso quando me casei. Quando eu me casei, eu deixei minha mãe, deixei meu pai. Você também deixou pai, mãe, filhos, marido, outros maridos, outras mulheres, outros filhos. Sim ou não? Sim ou não? Você não deixou ou não deixou? Movido por quê? Por fé? Não, movido por paixão, por amor. Essa é a realidade. Deus está querendo que você deixe o que você tem, ao invés de estar ocupando o primeiro lugar na sua vida, vai ocupar o segundo lugar, porque o primeiro é Ele. Mas esse Deus, cadê Ele? Ele está aqui dentro. Está aqui dentro de mim. Minha amiga, meu amigo, vou dizer para você uma coisa. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É a dúvida. A dúvida traz o medo, a dúvida traz a preocupação, a dúvida traz a covardia. A dúvida é o instrumento do diabo e que comanda o mundo. Se há um boato com respeito à bolsa de valores, um boato de quebra de não sei o quê, a bolsa vai aonde? Vai lá embaixo. Tudo na base de boato. O Brasil está passando uma situação difícil, mas eu creio que essa dificuldade toda se deve à dúvida. Eu tenho certeza que se deve à dúvida. Mas aqueles que creem no Deus vivo, que sacrificam, não interessa se o país está indo de mal a pior. Não interessa se os patrões estão mandando embora os empregados. Não interessa. Eu não vou viver na dependência de A, B ou C. Eu não vou ficar na expectativa de alguém me ajudar, me dar uma mãozinha. Não. Eu vou viver a minha certeza que há dentro de mim. O Deus que eu creio. Que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele existe. E como eu tenho certeza? Porque está escrito na sua palavra. E como isso aqui é verdadeiro? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro? Como é que eu vou saber se isso aqui não foi manejado, não foi arrumado para atender a necessidade dos religiosos? Só tem uma coisa, eu provo isso aqui. Vamos ver se isso aqui é verdade. Ó Deus, isso aqui é verdade ou mentira? Isso é verdade ou é mentira? Se é verdade, eu quero ver. Agora, se não é verdade, então não vai acontecer nada. Mas eu me lanço, eu faço o sacrifício, eu lanço a minha vida. Não no conselho de A, B ou C, na sugestão de A, B ou C, mas na sugestão da própria palavra. Quer dizer, isso aqui é inteligência. Quando eu leio aqui, eu penso, eu raciocino, eu medito, eu uso a inteligência. Eu não uso o coração, aqui não tem coração, aqui não tem sentimento, aqui tem razão, pura razão. Não, peraí, ele disse, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, eu tenho que renunciar a tudo, tirar tudo de dentro do meu peito, do meu coração, e colocá-lo no altar, e seguir a voz de Deus. Porque Ele, é como o próprio Jesus falou, aquele que deixa pai, mãe, mulher, casas, negócios, dinheiro, terrenos, por minha causa, que largar tudo por minha causa, receberá 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu deixei tudo por meu Jesus. E hoje eu tenho muitas mamães, muitos papais que oram por mim. Eu deixei a minha vida, deixei de cuidar dos meus filhos para cuidar de Deus. Quantos filhos nós temos na fé? Tem filho que não acaba mais, filho que eu não conheço, que não me dá dor de cabeça, não me dá problema nenhum. Eu não gasto um centavo com ele, não tem que levar na escola, nada disso. É ou não é? Quer dizer, veja o que Deus fez. Ele não multiplicou por 100 não. Para mim, Ele multiplicou por milhões e milhões e milhões. Mas houve o sacrifício. O sacrifício da fé inteligente.
E talvez você esteja aqui nessa situação. A sua vida é assim, você dá um passo para frente, 2 para trás. Tem sido assim. Entra ano, sai ano. Você já frequentou a igreja muitos anos, você já fez muitas fogueiras santas, mas nada aconteceu. Sua vida continua naquele lero, aquele lenga-lenga. Chove, não molha. Porque você nunca fez o sacrifício. E por que você nunca fez o sacrifício? Porque você nunca acreditou. Nunca creu. É como a senhora, uma vovozinha lá no Sueto. Eu a conheci lá no Sueto. Ela disse, eu fiz vários sacrifícios. Não eram muita coisa, mas sacrifício. Mas não era o meu tudo. Quando eu subia no altar, eu sabia que não era tudo. E nada acontecia. Um dia, senhora, eu estou falando de uma sexagenária, ela não tem menos de 60 anos. Não tem menos de 60. Isso eu estou falando assim na minha cabeça, mas eu acredito que ela tenha entre 60 e 70 anos. Morava num barraco de zinco. O que ela tinha um dia, numa fogueira santa que ela tinha, ela falou, não, dessa vez eu vou subir com tudo. É tudo ou nada. E quando ela veio, foi subir no altar, ela veio chorando, 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 porque era tudo que ela, os miseráveis, a importância que ela tinha, que não era muita coisa, mas é miserável mesmo. Mas era tudo. Eu estava dando tudo, 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 tudo. Mas quando eu coloquei no altar aquilo que era o meu sacrifício, na mesma hora entrou o gozo dentro de mim. O gozo da certeza que Deus havia me abençoado. Ela subiu no altar com dinheiro, mas chorando, e desceu do altar sem dinheiro, mas cheio de gozo, de alegria, de certeza. Essa senhora, ela levou uma lista. Bispo, eu tenho esse carro, eu tenho esse carro aqui, eu importei dos Estados Unidos. Esse aqui também. Tá novinho, tá aí mostrou no vídeo o que ela fez. As conquistas, casas, etc. Ela tem os seus negócios, e os filhos ajudam a tomar conta. Uma senhora, o que me impressionou não foi o milagre, não. O que me impressionou foi a sua fé. O que me impressionou foi que ela já era uma senhora de idade. Se você vê essa senhora, você diz, não acredito. Eu não acredito. Morava num barraco de zinco, que não tem luz, que não tem gás, que não tem energia, não tem nada. A vida dela é outra. Porque provou o Deus de Abraão. Provou o Deus de Abraão. O que você precisa é essa certeza, essa convicção. Mas isso só vem quando você confia. Você troca o certo pelo que eles dizem aí, duvidoso. Amém, pessoal? Partindo para Moriá, um velho levando o menino, calado. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ia provar. Os cegos ficaram assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza
Isaac seguia na frente. Formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou ao meu pai: cadê o cordeiro onde está? Meu filho, o cordeiro para si.